Jó, capítulo 38, versículo 1. A gente conhece o livro de Jó e sabe que Jó, o destaque de Jó é a fidelidade dele. E eu gostei muito desse texto por isso. A fidelidade de Jó, e Deus permite que ele seja provado. A vida de Jó está transcorrendo tudo bem. Se você começar, você vê que ele é abençoado, ele é um homem de muitas posses, uma família bonita, tudo dando certo. E de uma hora para outra as coisas mudam totalmente. Só que é uma mudança muito brusca. As notícias começam a chegar da família passando dificuldades, depois começa ele ficar doente, e aí tudo vira de ponta cabeça. E diz assim, no versículo 38 de Jó, encontrou aí? Amém? Amém? Encontrou? Isso, abre lá, ó, Jó, capítulo 38, diz assim, ó: depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Amém? Fala assim comigo: o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Curve sua cabeça um instante. Senhor, fala conosco. Precisamos ouvir tua voz, entender o teu querer. Age poderosamente, em nome de Jesus. O redemoinho, acredito que todos nós aqui já presenciamos, né? Ele pode ser algo bem moderado, é um vento que sopra e a poeira sobe, ou pode ser algo também bem danoso, de arrancar telhados, de causar danos às pessoas. Ele pode ser de várias intensidades. Normalmente, os redemoinhos são de alterações climáticas. É quando acontece um calor muito intenso, o solo vai aquecendo, como estamos agora, né? Tendo. O solo vai aquecendo e depois aquece o ar que está ali mais próximo do solo. E quando aquece, dá mudança de densidade do ar. O ar mais quente, ele fica mais leve. E ele chega um momento que ele começa a flutuar ou mudar a sua densidade de forma tão intensa que essa mudança começa a ser rápida demais, e aí acontece aquele vento, né, acontece a poeira, tantas coisas, e aí a gente começa a perceber e conhece como é um redemoinho, né? E no meio do redemoinho, eu lembro muito bem, quando era criança, era mais fácil até de ver, porque muitas ruas de terra, campos abertos, né? E eu lembro bem que quando começava esse vento forte, esse redemoinho, as pessoas que estavam ali queriam se abrigar, principalmente em relação à visão, né, gente? Que é uma poeira no olho. Quem aqui já viu um redemoinho? Já viu? Isso é uma poeira no olho que você não enxerga nada. Então a gente tenta se abrigar. Se não deu tempo, que ele veio muito rápido, pelo menos fechar os olhos e esperar passar, que não cause dano nenhum. E o redemoinho, o símbolo dele é um símbolo de adversidade. É algo de mudança brusca. É algo de riscos. Risco de destruição parcial ou total. O redemoinho simboliza isso. E ele dificulta realmente a visão, podendo deixar você parcialmente ou totalmente ali no momento desorientado. Porque normalmente a pessoa fecha os olhos, espera, deixa passar, para depois retomar o teu caminho, para depois retomar na direção que ele estava. Mas é tão interessante esse texto, porque nós crentes, nós temos já um costume. Quando alguém começa a passar uma prova, algo dá errado, a gente faz, isso não é de agora, viu? Isso é da igreja primitiva, até para Jesus fizeram isso. A gente começa a procurar a causa daquilo.
Ih, deve estar em pecado. Ih, deve estar em desobediência a Deus, né? Chegaram a Jesus, tinha um homem cego, eles falaram: Senhor, esse aí ficou cego porque ele pecou? Ou porque foi a família que pecou? Mas as perguntas eram: alguém pecou? Porque Deus está punindo. E aí Jesus fala: não foi, nem porque ele, nem porque a família, mas porque é para a glória de Deus. Amém? Então Jó, ele está a vida de Jó simboliza um redemoinho. Mas aquele redemoinho não era punição. Lembra que Deus fala, quando está conversando com Satanás, fala: olha, esse é meu servo Jó, é um homem reto e fiel, íntegro. Deus está falando que Jó é um homem reto, fiel. Deus está apresentando: esse é o meu servo exemplar. Então para Jó, não era punição que ele estava passando. Para Jó, não era pecado, castigo. Nós sempre buscamos e queremos saber a causa de tudo. As pessoas que estavam ao lado de Jó, todas acusavam. Tem uma passagem que os amigos vêm de longe, e quando eles chegam, eu acredito que eles ficaram tão surpresos que ele está a situação dele é tão precária, perdeu a família, está apodrecendo em vida, a pele totalmente degradada, e os amigos não conseguem nem falar nada, eles não conseguem comentar, ficam quietos. Depois de alguns dias eles começam a falar: olha, isso é porque você está em pecado, não é possível, isso é punição, isso é castigo de Deus na sua vida. O pentecostal gosta de falar que é Deus pesando a mão, né? Isso, Deus está pesando a mão aí, tá vendo? É desobediente, porque é fácil acusar. E olha como é interessante isso. Os amigos vieram falar com Jó, e eles ficaram observando e não conseguiram falar nada. Por um bom tempo eles ficaram de boca fechada, não conseguiam nem comentar. É como se Jó já estivesse nesse redemoinho, e as pessoas que estão no entorno dele não conseguem enxergar, porque é muita areia, é muita poeira, não dá para saber o que está acontecendo. Parecia que Jó estava desamparado, como as pessoas falam, estava no olho do furacão, estava lá no centro do redemoinho, no lugar de destruição, e as pessoas pensavam isso dele. Mas quando a gente lê esse texto, a gente observa que Jó não estava sozinho, porque Deus estava lá com ele no meio do redemoinho. Deus fala com ele do meio do redemoinho. Por isso que eu quero falar para você nessa noite: Deus está nos redemoinhos, viu? Simboliza a luta, as dificuldades. Deus está lá. E não é só esse texto não. Eu quero mostrar para você na Bíblia que Deus está no redemoinho, que Deus não abandona na hora da adversidade, que Deus não se afasta. Quem olhava a condição de Jó falava: esse homem não tem Deus, esse homem fez alguma coisa para Deus e Deus está punindo. Mas Jó, mesmo nas adversidades, ele estava lá, ouvindo e falando com Deus. Olha aqui, eu quero que você abra lá em Zacarias. Quer ver? Olha o livro de Zacarias. Zacarias é lá depois de Joel, Jonas, vai lá, ó. Abre aí, depois de Daniel. Tem o livro de Zacarias, quase chegando no Novo Testamento. Zacarias, capítulo 9, versículo 14, diz assim, ó. Zacarias, capítulo 9, versículo 14, diz assim, ó: o Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. E olha o que diz aqui, ó: o Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Esse texto fala que Deus está lá nos redemoinhos, nas adversidades. Deus está lá presente, Deus está lá agindo, Deus está lá atuante. E olha que se você pensar no redemoinho,
é um lugar que a gente quer fugir dele. Ninguém vai enfrentar, mas quer fugir, quer se abrigar, quer se distanciar daquela poeira, daquele vento, daquilo que vem. Então, de repente, a gente quer se distanciar, mas mesmo que chegue de surpresa, e os problemas batam na sua porta e te envolvam, porque o redemoinho envolva, mesmo assim, Deus estará contigo. Você não vai estar sozinho não vai estar abandonado, amém? Estará, aleluia, contigo, Deus estará lá. Em Isaías também tem um texto lá, abre lá em Isaías, no capítulo 5, o versículo 28, olha lá o que diz aqui, ó, Isaías, capítulo 5, versículo 28, diz assim, ó: as suas flechas são agudas, todos os seus arcos retesados, estão preparados para lançar flecha. E olha o que diz: a unha dos seus cavalos parecem de perdeneira, está tudo pronto, Deus está na batalha, atuando, agindo. E olha o que diz aqui: as rodas dos seus carros, um redemoinho. Quando você lê isso, a batalha está acontecendo, está atuando, é quando os problemas estão atuando na nossa vida, quando você perde a direção, quando você perde o sentido, quando você não enxerga, porque o redemoinho traz a poeira, e não dá para enxergar, não dá para abrir os olhos, em meio a tanta poeira, tanta coisa, não dá, e a gente perde a direção. Eu não sei se eu vou para a direita, para a esquerda, porque o redemoinho me pegou de surpresa, mas a Bíblia diz que Deus está lá, aleluia, as flechas estão preparadas, os arcos já estão prontos, e olha, Deus está lá no meio do redemoinho, porque a gente precisa entender e conhecer a um Deus que não abandona os seus filhos porque a adversidade chegou, não abandona os seus porque está no meio do redemoinho, não, Deus não abandona, aleluia, Deus está lá, conduzindo o teu povo, aleluia, Deus está lá agindo, Deus está atuando, aleluia, Deus está presente em todos os momentos, aleluia, em nome de Jesus. As pessoas estão fora do redemoinho, não dá, eles não conseguem falar, te entender, só lançam palavras de acusação. Deve estar passando algo. É tão precário, irmãos, que às vezes a pessoa fica doente. Às vezes a pessoa foi no médico, dá um diagnóstico, ó, você está com essa doença. Aí tem crente que fala, ixi, está em pecado. Peraí, Deus está no controle de tudo. O pecado não é mais poderoso do que Deus, não. A gente está invertendo as coisas. O redemoinho tem a sua capacidade de destruir, tem a capacidade, sim, de deixar desorientado. Ele vem de surpresa e pega de surpresa, mas o poder está nas mãos de Deus, amém? Aleluia, a ordem vem de Deus, o poder é de Deus, não é naquele vento que se levanta e forma aquela poeira para nos levar, para nos conduzir, não, o poder está em Deus, aleluia. Jó estava no meio do redemoinho, os amigos olhavam e falavam, esse coitado aí, vai rodar no redemoinho, olha agora ele vai ser destruído, não dá, não vai sair dessa, e eles não perceberam que Deus estava lá com ele, Deus estava falando com Jó, Deus estava tratando com Jó, do meio do redemoinho, o mesmo Deus que lá em Zacarias, o símbolo é que ele está no redemoinho, o símbolo que Deus está nas batalhas, e no redemoinho, aleluia. E eu não poderia deixar de trazer aquela palavra que está em 2 Reis. Quer ver? Abre lá, ó. 2 Reis. Essa é marcante. Capítulo 2, versículo 11. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Lembra do profeta Elias, que foi lá e desafiou os profetas de Baal, eles foram destruídos, pois ele entra na caverna e fala, Senhor, tira minha vida, que Jezabel quer me matar, que adiantou, eu fiquei sozinho, todo mundo me abandonou, ele se sentiu o pior de todos, mas aí,
Deus vai lá resgatar ele. Deus vai tomá-lo para si. E diz aqui a palavra em 2 Reis, capítulo 11. Indo eles andando e falando, de repente, gente, de repente, viu? De repente, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Vem um redemoinho e leva-o para o céu. É Deus que estava nesse redemoinho. Vem buscar o teu servo e leva para ele. Tem algumas coisas que eu quero falar sobre isso nessa palavra. Primeiro é que o redemoinho, ele embaça os olhos. É isso que ele faz. E a primeira característica que eu lembrei, não sei você, mas quando criança, quando via se levantando toda aquela poeira, parece que o que mais preocupava eram os olhos. Porque quando a poeira entrava nos olhos, era terrível. Era muito desagradável. E a gente já protegia os olhos. Mesmo que ficasse parado naquele lugar, mas protegia os olhos. Porque os olhos ficam embaçados. E há situações que nos fazem isso. Ficamos com os olhos embaçados. Essa é a característica. Isso é o comum que acontece. Quem está no meio do redemoinho fica com os olhos embaçados. Aleluia. Quem está no meio dos redemoinhos não consegue enxergar o que está acontecendo. Não é isso que acontece? Mas com Jó foi diferente. Foi o inverso. Porque Jó está no meio do redemoinho. E lá ele fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. No redemoinho, os olhos dele se abriram, e ele passa a ver Deus. O agir de Deus é no de repente. As coisas não se explicam quando Deus age, aleluia. As dificuldades, o cenário quer te cegar, mas é o momento de você ver o poder de Deus, o agir de Deus, o cuidado dEle, a provisão dEle. É um momento crucial, porque, olha, o redemoinho traz poeira e embaça os olhos, mas quando Deus está lá, aleluia, os nossos olhos se abrem, o nosso coração se alegra, aleluia, porque todo o controle está nas mãos dEle. Aconteceu totalmente inverso. Quem estava no entorno ficou com os olhos embaçados, e eles não conseguiam ver que Jó estava permanecendo nas mãos de Deus, que Deus estava no controle de tudo. Mas aconteceu com os acusadores, não com Jó. Portanto, nessa noite, em nome de Jesus, presta atenção nessa palavra. Se as lutas enfraquecem, Deus é poderoso para te fortalecer. Se a luta cega, chegou o momento de Deus abrir os teus olhos, para que você enxergue a vontade dEle, aleluia. Se a luta tira a nossa força, e nos enfraquece na fé, aleluia, é como Jó. Agora eu não conheço apenas de ouvir falar, mas eu estava no meio do redemoinho, tudo acontecendo, as pessoas acusando, tudo caindo, despencando, mas Ele estava lá comigo, aleluia. Agora eu sei que Ele não me abandona, aleluia. O Espírito Santo vai abrir os nossos olhos nessa noite, em nome de Jesus. Está com os olhos embaçados, está com dificuldade de ver o agir de Deus, Ele vai abrir os nossos olhos, aleluia. Sabe por quê? Quando Deus está no redemoinho, o redemoinho perde toda a sua ação, a sua força, capacidade de destruição ele perde, porque Deus está lá. Você consegue ver que Deus está com você? Você consegue se entender nessa palavra? Fazer parte dela, que Deus está com você. Deus vai abrir os teus olhos, aleluia. Segunda coisa que acontece é que perde a noção de localidade.
porque a pessoa fica naquele redemoinho e fecha os olhos, não sabe se eu vou para lá, para cá, não, eu fico até com medo de caminhar e cair, porque esse redemoinho tira a capacidade de localidade. Eu não sei mais para onde eu ia, para onde eu vou, fiquei meio perdido, porque o redemoinho tirou a minha noção de localidade. Mas eu quero falar algo para você, é símbolo desse redemoinho que Jó estava, é um redemoinho de propósito de Deus, amém? Tudo na vida do cristão tem um propósito, tudo, pastor, até o redemoinho tem propósito de Deus, aleluias. E sabe o que é que acontece? No redemoinho, onde Deus está, sempre haverá lugar para restituição, sempre haverá. A Bíblia diz que Jó, ele ora pelos seus amigos, ele ora pelos que estão distantes. A pior situação é a dele, ele que está decompondo em vida, ele que perdeu toda a família, todas as suas posses, propriedades, ele que é alvo do olhar de todas as pessoas, é ele que é o homem mais miserável daquele lugar, porque todos olham para ele e falam, olha lá, está em pecado, Deus está pesando a mão, olha o que ele está passando, olha o que está acontecendo com ele, agora está pior ainda, está no olho do furacão, no centro do redemoinho, esse coitado não escapa, aleluia. Mas já era no centro do propósito de Deus, ele estava lá, porque no redemoinho tem propósito. Deixa Deus te conduzir, deixa Deus agir, aleluia. Eu acho que aqui ninguém ficou no meio de um redemoinho, porque a gente corre e foge, mas sabe o que acontece? Aleluia, Deus é maravilhoso, e Ele vem ao nosso encontro. Parece que nos momentos mais difíceis que os nossos olhos se abrem, os nossos ouvidos ficam mais sensíveis para ver, ouvir e entender a Deus, aleluia. Você veio aqui nessa noite, porque Deus está falando com você, que mesmo no redemoinho, há propósito para Ele na sua vida, aleluia. E que haverá restituição, que haverá restauração, aleluia. Olha, o redemoinho chega rápido, mas ele passa também, aleluia. Ele não permanece, em nome de Jesus. Precisamos aprender a servir um Deus que está conosco também nas adversidades, e nós precisamos dele em todos os momentos da nossa vida, aleluia. Olha, buscar a Deus, ouvir a Deus, sentir a presença dEle, estar com Ele, amém? Amar a Deus acima de todas as coisas, mas parece que é sempre o inverso, a situação aperta, e eu começo a tentar pressionar Deus, perguntar por que Ele me abandonou, estou me sentindo só no meio do redemoinho, é porque eu não sirvo a um Deus vivo e poderoso, talvez o meu Deus é tão externo, tão distante, a minha fé seja tão pouca, que é um Deus que não entra no redemoinho, mas a Bíblia mostra que o nosso Deus, o grande eu sou, El Shaddai, o todo-poderoso, o Deus de Jó, aleluia, o Deus, aleluia, que veio no meio do redemoinho, buscar o profeta Elias, o mesmo que desejou a morte, o mesmo que fugiu para a caverna, que se escondeu, mas Deus vem no redemoinho, Deus fala, eu vou buscar o meu servo, eu vou buscar o meu amado, aleluia, e Deus vem e rebata-o, aleluia, no meio do redemoinho, em nome de Jesus, nessa noite, em nome de Jesus, nós não podemos abandonar a nossa fé, nós não podemos desistir, porque é o inverso dos acontecimentos aí do mundo. Se as lutas nos levam a desistir,
na presença de Deus nos leva a fortalecer. Saiba você nessa noite, que o redemoinho tem a capacidade, aleluia, de destruir sim. Ele tem a capacidade sim, de causar grandes danos, aleluia. Mas aquele redemoinho em que Deus está, porque Deus não abandona o seu povo, Deus não abandona os seus, independente do que aconteça. Aquele redemoinho que Deus está, Ele facilita. Ao invés dos olhos fecharem, eles se abrem. Ao invés, aleluia, das condições desfavoráveis nos distanciar de Deus, Ele nos aproxima, aleluia. Se a força do vento te deixou desorientado nessa noite, se a força do vento das lutas, de tanta coisa que surgiu na sua vida, está te deixando sem visão, ela te trouxe diante de Deus. A força do vento te trouxe diante de Deus, essas condições te trouxe diante de Deus, e daqui para lá, não é mais você que anda, mas é Ele que te conduz, aleluia. É Ele que direciona, é Ele quem decide, é Ele quem age, é Ele, aleluia. É Ele, é você e Ele, aleluia. Mais ninguém, porque ninguém é maluco de entrar no meio do redemoinho. As pessoas vão correr mesmo, e nem é para entrar, não é, porque é o teu momento com Deus, é o momento de você vencer e ver que Deus é contigo. Porque Jó podia sair daquele redemoinho, e os amigos dele falaram: rapaz, como você saiu dessa? Olha, pensei que era o teu fim. E aí Jó pode declarar: eu conhecia Deus de ouvir falar, me falaram que Ele era bom, me falaram que era um Deus atuante, mas lá no redemoinho eu pude senti-lo, pude vê-lo, e Ele me livrou. A Bíblia diz que no meio do redemoinho, Deus ouviu a Jó. Amém? Você tem falado que Deus não tem ouvido suas orações? Pois Deus está te respondendo nessa noite. Mesmo no meio do redemoinho, Deus ouve as orações. Mas Jó, o barulho do vento é tão forte, é poeira, é tanta coisa, é desolação. Mas Deus ouviu a Jó. E sabe o que aconteceu? O redemoinho parou. Naquele instante, a Bíblia diz que Jó orava pelos seus amigos, orava por outras pessoas, do meio do redemoinho, e Deus ouviu e parou a ação do redemoinho. E aí Deus restituiu a vida de Jó. Sempre haverá, em nome de Jesus, restituição de Deus. Sempre as condições serão favoráveis para Deus ouvir e restituir a sua vida. Você toma posse dessa palavra nessa noite? Aleluias. A sua fé precisa estar em ação. Você não pode medir a Deus de acordo com a força do redemoinho, não é de acordo com a velocidade que ele chegou. Pastora, a situação ficou tão difícil, olha como que eu estou. Porque nós estamos olhando para a situação e esquecemos que Deus está conosco, que Deus está agindo, que Deus é atuante, aleluia, e que Deus jamais irá nos abandonar, aleluia. E eu quero falar para você nessa noite, Deus ouve sim as suas orações, porque Ele te ama. Deus ouve sim do jeitinho que você faz, com suas falhas, com o seu jeito, com o teu timbre de voz. Deus ouve as suas orações, amém? E Ele está com você. Pega esse momento que você está passando, não para murmurar, não para ouvir o que os outros estão falando, não para prestar atenção naqueles que estão fora do redemoinho, porque eles vão falar só coisas danosas, aleluia. Fique atento à presença de Deus.
aleluia. Não desista de orar, não desista de buscar a presença dEle, aleluia. A força do vento não pode nos tirar da presença de Deus, porque o pior lugar é no meio do redemoinho, mas lá Deus está, amém?